Fala galera, beleza? Eu sou o Edson, do canal Essencial, e hoje estou mais uma vez aqui para falar sobre essas coisas recorrentes da internet que ninguém diz de onde que vem, nem como estudar, nem encontrar e tal. Então, hoje, se você der uma olhadinha no thumbnail aí, na descrição, nós estamos falando de lipídios. O que são, função, os tipos dele. Vai ser uma aula completinha. Vou tentar fazer ela com que ela fique o mais curta possível, mas não garanto nada. Beleza? Então, vamos lá. Antes de estudar anatomia, né, função de órgãos, é interessante você estudar os alimentos, né, e as vitaminas. Então, por isso eu comecei as aulas por isso, por as vitaminas. Agora eu fiz carboidrato, proteína e lipídios. E depois eu vou começar a entrar em anatomia propriamente dita, assim, como você utilizar. Porque se você entender o que é utilizado depois, para você ver a função, é bem mais fácil para você entender, tá bem? Então, vamos embora. Lipídios. Lipídios, para começo de conversa, eles são ésteres. Então, se você nunca ouviu falar no termo ésteres de química orgânica, por favor, corra atrás, vai dar uma olhadinha, corre atrás, vê o que são ésteres e depois volta para cá. Não dá mole, não. Então, são elementos orgânicos derivados do ácidos carboxílicos e eles são compostos por uma molécula de ácido graxo e uma de álcool, né? O glicerol ou qualquer outro. Tá? Então, os ésteres são insolúveis em águas. Então, água e um éster não se misturam, como água e óleo também. Né? Água e óleo também é um éster. Mas o éster ele não se dissolve em água, mas se dissolve em óleo, se dissolve em acetona, em éter, em clorofórmio, enfim. As moléculas de lipídio são compostas de carbono, oxigênio, hidrogênio, da mesma maneira que as proteínas e os carboidratos, tá? Então, assim, elas podem conter fósforo, podem conter nitrogênio, enxofre, mas são compostos orgânicos, tá bom? São relativamente pequenos e insolúveis na água, mas são solúveis em outras substâncias, né? Como eu acabei de falar. Acetona, álcool, clorofórmio, éter, tá? O que são lipídios? Os lipídios, como eu já falei, são moléculas de gordura provindas de organismos vivos, né, que desempenharam uma função biológica provavelmente para guardar energia. Porque o lipídio nada mais é do que uma forma de armazenar energia. Da mesma maneira que eu falei que as plantas armazenavam energia nos carboidratos, eu vou te afirmar que os animais vão guardar energia nos lipídios e nas gorduras. Tá? Plantas também guardam energia em lipídios, em óleos. Tá? Você pode ver que tem muitas plantas. Aqui no caso, eu só coloquei plantas aqui em cima no videozinho. Mas é muito mais fácil de você encontrar a gordurinha, né? a faixa de gordura nos animais. Tá? Então, os lipídios, como já mencionado, são moléculas de gordura, que no organismo de seres vivos desempenham uma série de funções biológicas, principalmente armazenamento de energia. Então, uma de suas características é que são facilmente armazenados por organismos, mas são diferentes, são um pouco difíceis de serem consumidos, tá? Porque elas demoram para ser quebradas. Elas são, por serem solúveis em água, elas são, sabe, elas precisam de um processo só deles para ver quebra, né? Então, explica como que os alimentos ricos em lipídios, assim, normalmente são os que mais contribuem nas gordurinhas indesejadas. É um vilão das dietas. Porque você consome, demora para você quebrar, né, para você armazenar ele. Quando você armazena, é difícil de você quebrar ele já armazenado no seu corpo. Só acontece com dieta restritiva. Então, se você tiver fazendo uma atividade física com uma dieta restritiva, que faz você ter um déficit calórico, aí sim você vai começar a quebrar a gordura do seu corpo. Não existe outra forma. Bom? Quando ingeridos em excesso, eles ficam armazenados no tecido adiposo e o organismo normalmente só passa a consumir essas moléculas quando ocorre uma privação de fonte energética. Foi o que eu acabei de falar, usando o déficit calórico a nosso favor. Tá? Mas por favor, não entendam que para emagrecer você precisa aumentar sua atividade física. Você só precisa fazer déficit calórico. Tá?
ou fazer uma atividade física de intensidade que venha te trazer a hipertrofia para aumentar o seu gasto basal e aumentar o déficit calórico alimentício. Aí você vai conseguir emagrecer. Tá? Apesar de associados ao excesso de peso, os lipídios são fundamentais para o organismo, pois o corpo não produz ácidos graxos, então nós precisamos retirar de alimentos. Então, são essenciais de algumas formas para algumas coisas na nossa biologia, né? Então, eles participam não só da formação de elementos, mas da formação da própria membrana celular. Então, é necessário consumir. Não adianta, vou fazer uma dieta zero, né? Zero lipídica. Vai te fazer mal, com certeza. A função dos lipídios em si é bem determinada. Então, vamos lá. Eles desempenham funções biológicas e eu vou falar algumas aqui. Primeiro, eu vou falar uma curiosidade que eu falei nos outros 2 vídeos de proteína e de carboidrato, que o armazenamento de energia dos lipídios é tão eficiente que ele chega a ser mais do que 2 vezes mais. 1 grama de lipídio contém 9 quilocalorias, que é mais do que o dobro da proteína e do carboidrato, que por grama, né, 1 grama de proteína e de carboidrato armazenam 4 quilocalorias, enquanto do lipídio são 9. Tá? Então é muito mais energia, muito mais eficiente. Outra função do lipídio, né, é isolamento térmico, que ele é essencial para alguns tipos de animais, assim, por exemplo, que vivem nos polos, né, que vivem em águas profundas, baleias, né, focas, leões marinhos. Todos eles, para manter a temperatura corporal e suportar baixas temperaturas, eles fazem uso dos lipídios e das gorduras corporais. Nos mamíferos, a gordura subcutânea é formada por lipídios. A disponibilização de ácidos graxos é necessária para a síntese de moléculas orgânicas e formação de membranas celulares. Então, para você fazer uma membrana celular, não adianta ter só proteína e carboidrato, né, e açúcares. Você precisa de lipídios para poder formar toda aquela membrana celular. Ele auxilia a absorção de vitaminas que são lipossolúveis, como eu já falei nos outros vídeos. Dá uma olhadinha nos vídeos de vitaminas, que eu vou deixar aqui alguns, tá? Mas eu tenho uma playlist inteira de todas as vitaminas que são essenciais. Por exemplo, a vitamina A, a vitamina D, a E e a K são lipossolúveis, elas não são solúveis em água. Então elas precisam de um ambiente oleoso para poder serem absorvidas. Tá? Produção de hormônios e sais biliares. Só dá para produzir hormônio se você tiver gordura. Não tem jeito. Lipídio. Só dá para produzir sais biliares que ajudam a emulsificar a gordura que você se alimenta, tendo lipídios. Então, nós precisamos dos lipídios para a produção, para o corpo funcionar bem. Produção e suporte para órgãos internos de aves e mamíferos. Então, nós utilizamos em diversos pontos do nosso corpo. Não dá para fazer uma dieta cortar total o lipídio, tá? Metabolismo dos lipídios. Agora eu vou entrar na área um pouco mais técnica. Se você não se interessa por isso aqui, pula um pouquinho e vamos lá para o final, tá? Eu vou entrar no metabolismo dos lipídios aqui, vou falar bem rápido. Se você achar que alguma coisa é de outro planeta, pega o termo que eu utilizei e vai procurar, tá bom? Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Quando ingeridos, os lipídios passam por processos de emulsificação, NVIDIA bile, tá vendo? E sendo necessários para serem digeridos. Então, eles precisam ser quebrados em moléculas bem pequenininhas para a mucosa intestinal poder absorver. Então, a emulsificação ela é necessária para poder... Ela é iniciada lá no duodeno, né, e vai sendo levada até o final do intestino delgado, naquela ação detergente do emulsificante, que consiste em quebrar, junto com os sais biliares, né, consiste em quebrar a molécula de gordura em pequenos lipídios, né, até que seja possível o corpo absorver. Assim, essas pequenas partículas ativam as lipases pancreáticas e enzimas responsáveis pela digestão dos lipídios, e essas lipases quebram os lipídios em ácidos graxos livres e mononucleídeos. Então, quanto menor for o ácido graxo, quanto menor for, mais fácil do organismo absorver. E depois, você sabe, quando ele armazena na nossa capinha de gordura. Ou então utiliza. Então, quais são as vias que o metabolismo de ácido graxo funciona? Primeiro, ingestão, né? Quando a gente ingere,
O metabolismo funciona em cima do ácido graxo, dos alimentos ingeridos, né? E o metabolismo funciona em cima para poder armazená-lo ou para poder utilizar. A segunda maneira é utilizando a reserva que está no tecido adiposo, que foi como eu falei ainda agora. O processo acontece quando existe uma privação de fonte de alimento, uma fonte de energia no organismo, aí vai acabar ocorrendo com que o corpo vai começar a degradar, né, o tecido adiposo atrás de gordura, para poder fazer o que é necessário no corpo. Então vamos aos tipos de lipídios. Os lipídios são construídos a partir de ácido graxo e as suas variações, é claro. Então não é só ácido graxo. Assim. Ocorrem funções, né, de união de ácido graxo com alguns álcools e eles têm diversas nomenclaturas diferentes. E elas são classificados como glicerídeos, fosfolipídios, esterídeos e cerídeos. São 4. Bom? Então, os lipídios mais simples são os triglicerídeos, tá? O que a gente normalmente encontra no nosso sangue lá. Por que nós encontramos eles? Porque eles já foram quebrados, passaram por toda aquela função de quebra, e quando foram absorvidos já se tornaram triglicerídeos ou trigliceróis. Tá? Por isso que nós encontramos eles no nosso sangue. Eles são compostos de 3 ácidos graxos. 3. Os ácidos graxos são estruturas que armazenam energia, também chamada de gordura, de reserva, e são eficientes para o isolamento térmico. Ácidos graxos também formam lipídios estruturais. Os fosfolipídios, os fosforoglicerídeos, resultam na união de lipídios com fosfato. Eles estão presentes na estrutura das membranas celulares. É eles que formam nossas membranas celulares. Os outros são os esterídeos ou esteróis. São os grupos mais complexos dos lipídios e possuem 4 anéis de estrutura química. Se eu estou falando grego, por favor, dá uma olhadinha em química orgânica, tá? Contém o ciclopentano, enfim, núcleos cíclicos. Vale a pena dar uma olhadinha. O outro grupo são dos cerídeos. Me fala onde tem cerídeos no nosso corpo. Cera da orelha, tá? Protetora, são impermeabilizantes, tem cerídeo na nossa pele, tá? Na nossa unha tem cerídeo, com aquela casquinha que você consegue tirar em cima da unha. Então, o cerume, né, é algo produzido normalmente por animais, por humanos, né, enfim, abelhas, a gente vê muito cera de abelha, né? Então, são elementos, são lipídios que o corpo utiliza para autoproteção. A cera da orelha não está ali só para poder a gente tirar, ela está ali para proteger um tecido, né? Então, aonde nós encontramos os lipídios? A ingestão dos lipídios é essencial para o nosso organismo, então, como ele contribui em diversos processos metabólicos e hormonais, a gente precisa entender aonde que nós encontramos, né? Normalmente, os lipídios são encontrados em alimentos de origem animal. Por exemplo, carnes vermelhas, carnes brancas, gordura, né? Aquela gordura do churrasquinho, quem gosta, tal. A pele de aves, tá? Ovos, leite, derivado do leite, como manteiga, creme, iogurte, nata. Então, uma grande variedade de alimentos. E nós também conseguimos encontrar em alimentos de origem vegetal. Por exemplo, azeite, óleo de oliva, azeite vegetal, né? Óleo vegetal, canola, soja, milho, coco, dendê, enfim, margarinas, aquelas margarinas, né? Aquela gordura hidrogenada, semente, ou aquelas castanhas e amêndoas, nozes, linhaça. Agora está chegando o final do ano, eu estou gravando isso aqui em novembro. Está chegando o final do ano, a gente vai cair dentro daquelas nozes, quebra 10, 20 e come. Daqui a pouco está com o rosto todo oleoso, cheio de cera no ouvido, não sabe por quê. Excesso. Então, outras fontes de lipídios são alimentos industrializados, né? Não precisa dizer. Biscoito, sorvete cremoso, salgadinho. A gordura presente nesses alimentos tem que ser extremamente controlada, tá? Porque ela é do tipo trans. O que é a gordura do tipo trans? Ela é gerada a partir de um processo químico chamado hidrogenação, que transforma óleos vegetais em ácidos trans. Uma gordura sólida e devem ser ingeridas com moderação, pois não são saudáveis. Tá? Então é como se ela pegasse um óleo vegetal, tipo um óleo de soja, e
colocasse mais hidrogênios ali dentro, né, batesse aquele óleo até ele virar uma gosma espessa, e utiliza-se aquilo dali para fazer um sorvete cremosinho, aquele que você coloca em cima do come, né? Maravilhoso, né? Aquele sorvetinho lá do Mac. Então, aquele sorvete de pote de 2 litros que você pega e coloca num monte. Então, aquilo dali, cheio de gordura hidrogenada. Isso faz muito mal para a gente. Tem que ser consumido com muita moderação. Então, biscoito, qualquer coisa que vem embalagem, já não está muito legal, tá? Então, assim, se você nunca escutou alguma coisa dessa que eu falei, corre atrás disso, dá uma estudada, não deixa para depois não, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, ou na descrição, ou no primeiro comentário prefixado, um artiguinho científico para vocês darem uma olhada, tá? Se alguém que quiser estudar um pouquinho mais. E lembre-se de deixar um comentário bacana, deixa um like e se inscreve no canal, não custa nada, né? Custa R$0 fazer isso. Bom, eu vou ficando mais uma vez por aqui. Eu sou Edson do canal Essencial. Eu vou te deixando um abraço e até mais.